Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Deus seja com todos os irmãos em Cristo. Que neste dia especial, a palavra divina toque os corações como um remédio suave que sara feridas e renova forças. Que a luz do Evangelho brilhe mais forte do que qualquer escuridão ao redor. Que o Espírito Santo nos conduza por caminhos seguros e que a presença gloriosa do Senhor permaneça entre nós. Aleluia! Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Joel, capítulo 1. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu. Que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões. Acordem, chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos, como um exército enorme e poderoso, e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão, e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados. A terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo, e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome, e os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a Ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a Ti, porque os rios secaram, e por toda parte a seca acabou com o capim. Até aqui, irmãos. Amém, queridos? Irmãs e irmãos em Cristo, é com o coração aberto que quero conversar com vocês hoje. Sabe, lendo esse texto tão antigo, mas tão atual, sobre a praga de gafanhotos e a seca, eu consigo sentir a angústia daquele povo. Dá para imaginar a dor no peito, o desespero de ver tudo se perder, os campos devastados, as colheitas destruídas, a falta de vinho, de pão. É como se a própria terra estivesse chorando e, junto com ela, a alma das pessoas. A gente olha para essa passagem e pensa, nossa, que situação terrível! E é mesmo. Os velhos que viveram tanto não tinham visto nada igual. Os jovens ouviam as histórias e se assustavam. Era uma calamidade que afetava a todos, sem distinção. As figueiras secaram, as oliveiras murcharam, as romãzeiras e palmeiras que antes davam frutos, agora estavam sem vida.
Até o gado, coitadinho, mugia de fome, e os animais selvagens clamavam por socorro. Que cena de desolação! E sabe, muitas vezes nos sentimos assim, não é? Talvez não com gafanhotos literais devorando nossas plantações, mas com outras pragas que insistem em invadir a nossa vida. Pode ser a angústia de um desemprego inesperado, a tristeza de uma doença que nos abate, a dor de um relacionamento que se desfez, ou a ansiedade de um futuro incerto. Às vezes, a seca da alma chega e nos deixa vazios, sem esperança, como aqueles campos áridos. Parece que tudo o que plantamos com tanto carinho está murchando diante dos nossos olhos, e o desânimo tenta nos roubar a alegria. Eu me lembro de uma vez, há alguns anos, quando passei por um período bem difícil. Parecia que tudo dava errado. Os planos não se concretizavam, as portas se fechavam e eu me sentia como um campo sem água, ressecado por dentro. As lágrimas vinham fácil e eu me perguntava onde estava a luz no fim do túnel. Conheço gente que passou por situações semelhantes. Uma amiga, a Maria, que trabalhava com tanto amor em sua lojinha de artesanato, viu tudo parado durante a pandemia. As vendas caíram, as contas apertaram, e ela me confessou que se sentia como as parreiras secas, sem frutos. Dá para entender a dor dela, não é? A gente se dedica, se esforça, e de repente um vendaval leva tudo. Mas o que esse texto nos ensina, meus queridos, é que mesmo na mais profunda dor e desolação, há um caminho. O profeta Joel, ao ver a calamidade, não se entregou ao desespero. Ele fez algo fundamental. Ele clamou ao Senhor. Ele convocou o povo a se reunir no templo, a jejuar, a orar, a pedir socorro a Deus. E isso é algo poderoso. Quando a gente se sente sem forças, o primeiro passo é reconhecer nossa fragilidade e buscar aquele que tudo pode. O texto diz que os sacerdotes choravam no templo porque não havia mais ofertas de alimento nem de vinho. A própria adoração estava comprometida. Que cenário triste! Mas mesmo nessa situação extrema, o convite é para se voltar para Deus. Não é para se esconder, para se fechar, para se isolar. Pelo contrário, é para se reunir, para clamar junto, para se unir em oração. Isso me lembra a importância da nossa comunidade, da nossa igreja. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Quando oramos uns pelos outros, o fardo fica mais leve. É como diz a palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que privilégio é saber que não estamos sozinhos, que podemos compartilhar nossos fardos e encontrar consolo e força uns nos outros, e principalmente em Deus. O dia do Senhor mencionado no texto é um dia de juízo, de acerto de contas. Mas para nós, que temos Jesus, é também um dia de esperança. Porque em Cristo, o juízo se torna misericórdia. Através do sacrifício de Jesus na cruz, temos a promessa de que, mesmo que as pragas da vida nos atinjam, a nossa fé nos sustenta. Ele é o pão da vida, o vinho novo que nunca acaba. Ele é a água viva que sacia a nossa sede mais profunda. Pense comigo, mesmo que as sementes não brotem nos campos secos, mesmo que os depósitos de cereais estejam caindo aos pedaços, existe uma esperança que supera tudo isso. É a esperança em Deus, que é fiel, que não nos abandona, que cuida de nós. Lembra-se de como Jesus alimentou a multidão com apenas alguns pães e peixes? Ele pode fazer o impossível, ele pode transformar a escassez em abundância, a tristeza em alegria, a desolação em renovação. Então, meus queridos, se você está passando por uma seca na sua vida agora, se os gafanhotos estão devorando seus sonhos, eu quero te dizer, não perca a fé. O Senhor está te vendo, está te ouvindo. Ele sabe da sua dor, da sua angústia. Ele se importa com você. A solução, como para aquele povo, é clamar a Ele, é abrir o coração, é buscar a sua face. Vamos juntos, então, elevar nossos corações a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por Tua palavra, que é viva e eficaz,
e que nos fala mesmo em textos tão antigos. Senhor, nós reconhecemos que, assim como o povo de Judá, muitas vezes somos atingidos pelas pragas e secas da vida. Nossos campos da alma ficam áridos, nossos sonhos parecem murchar e a desolação tenta nos abater. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que nos desesperamos e não te buscamos primeiro. Perdão pelas vezes em que nossa fé vacilou. Mas hoje, Senhor, nós clamamos a Ti. Como o profeta Joel, nós nos voltamos para o Teu templo, para a Tua presença. Pedimos socorro, Pai, que a Tua água viva inunde os nossos corações ressecados, que a Tua provisão venha sobre a nossa escassez, que a Tua paz dissipe toda a nossa ansiedade. Senhor, repreende todo gafanhoto que tenta roubar a nossa alegria e os frutos do nosso trabalho. Nós oramos por cada pessoa aqui que está passando por um momento difícil, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos ou na alma. Que a Tua mão poderosa os sustente, que a Tua luz brilhe nas trevas, que a Tua esperança preencha cada coração. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo que não entendamos os Teus caminhos. Ajuda-nos a Te buscar em oração, a jejuar e a nos unir em comunidade, pois sabemos que em Ti encontramos força e consolo. Que o Teu Espírito Santo nos renove, nos fortaleça e nos guie. Que a Tua presença nos lembre que mesmo que tudo ao nosso redor pareça desabar, Tu és a nossa rocha inabalável. Nós entregamos a Ti todas as nossas preocupações, todas as nossas dores, e declaramos que a nossa esperança está em Ti, o Deus do impossível. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Que a santa paz de Deus nos envolva neste dia, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça e que a doce comunhão do Espírito Santo nos guie em cada passo. Que os conselhos da palavra estejam vivos em nossos corações. Amém.